Como que estamos? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Amados, hoje é o último dia da série. E eu digo para vocês, é um alívio. Foi um grande desafio. Mas até aqui o Senhor ajudou, graças a Deus. Obrigada, Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos continuar na presença de Deus, né? Porque estamos desde que acordamos nesta manhã na presença do nosso Senhor, amém? E vamos só continuar, Senhor amado, querido, Senhor das nossas vidas, Senhor desta casa, Senhor do universo, Senhor do teu povo, Senhor, nós nos colocamos na tua presença, Senhor. Primeiro te agradecendo, Senhor, porque nada é o acaso, Senhor. Tudo, Senhor, obedece à tua vontade, Senhor. Jesus nessa terra, Senhor. Até quando nós não queremos fazer algo, Senhor, nós obedecemos à tua vontade. Porque a tua vontade é suprema, Senhor. Obrigada. Senhor, em teu nome, Senhor, te clamo pela minha vida, Senhor. Por esta palavra, por essa finalização, Senhor, dessa série, Senhor. Que, Senhor, tocou o meu coração, Senhor. Senhor, que tenha sido bênção para essa igreja. Sim, Senhor, que continue sendo bênção, Senhor, para cada um de nós. Senhor, anula o meu eu, Senhor. E, Senhor, fala na minha boca. Senhor amado, Senhor, também te clamamos que todo espírito, Senhor, tudo aquilo que é contrário, Senhor, a tua palavra, Senhor, sente no chão agora, Senhor. Vai para o lugar onde o Senhor determinar, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Lindo é o Senhor. Vamos saudar o Senhor com palmas. Aleluia. Que Ele é digno, todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor. Obrigada, Jesus. Bom, essa série, ela fala sobre ser conhecido de Deus. Na verdade, ser usado por Deus ou ser conhecido de Deus. Claro que podemos ser usados por Deus e também sermos conhecidos dEle. Normal. Mas nós temos que entender que tem uma diferença muito grande entre as duas coisas. Por quê? Porque o Senhor, né, a terra toda está à disposição de Deus. Nós vimos que em toda a história da palavra de Deus, da Bíblia, muitas pessoas foram realmente usadas por Deus, mas não eram de Deus. Porque tudo obedece ao propósito de Deus nessa terra. Então, é muito diferente nós sermos usados por Deus. Muitas vezes achamos e fazemos coisas e achamos que somos conhecidos dEle. Só que coisas que fazemos não habilita a nossa vida a ser conhecido dEle. Não. Nada nessa vida pode comprar Deus. Nenhum trabalho, nenhum dinheiro, nenhuma atitude. E nós vimos no decorrer dessa série, hoje é o 6º domingo, eu bati o recorde de pregar nessa igreja. Eu bati o recorde, porque eu demoro para pregar. Eu consegui pregar 6 domingos em seguida. Jesus tem misericórdia de mim. Nós viemos falando de alguns pilares para sermos conhecidos de Deus. O primeiro pilar foi arrependimento, quebrantamento. Falamos que sem nós nos quebrantarmos, nada não acontece nada. Ser igreja na igreja, nós entendemos que nós temos que ser a igreja, que nós somos igreja, mas dentro de uma igreja local. Não adianta acharmos que nós somos uma igreja avulso por aí, sem ter uma igreja no qual você é pastoreado, responde a um pastoreio. O terceiro pilar foi conhecer a Deus. Que conhecer a Deus, o que é conhecer a sua palavra? Ter interesse do que o Senhor é através da palavra dele, porque foi a única coisa que o Senhor deixou na terra para que você entenda quem é Ele. Ali, a palavra de Deus, então, tudo aquilo que você quiser saber em relação a Deus,
você vai saber através da sua palavra. O quarto pilar é a cobertura espiritual, é ter um pastor, é ter uma liderança no qual você responde. E a mesma coisa sobre ser igreja na igreja, é você achar que você pode andar sem ter um pastor, sem uma cobertura espiritual, porque nós vemos muito, né, o que tem acontecido nos últimos tempos. Nós somos igrejas. Cobertura espiritual não tem nada a ver com Deus. Pai espiritual quem é? Quem cuida de nós? Pai espiritual quem é? Quem nos levou a palavra, quem nos ensinou os primeiros passos. A quinta foi intimidade com Deus, que nós falamos sobre o poder da oração, sobre chegarmos na presença de Deus através de clamores, de pedidos, de rogos, e como o Senhor move quando nós nos colocamos na presença dEle. E só podemos ter intimidade com Ele quando falamos com Ele, porque podemos ser pessoas que fazemos tantas coisas, mas não falar com Deus é a mesma coisa que não falar com alguém que está do nosso lado. Falar, não sou sua amiga, eu te amo, mas não converso com você. E hoje nós vamos fechar essa série que vamos falar sobre generosidade. Sobre o quê? Generosidade. Bom, eu quero ler um versículo que está em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Será que tem alguém que tem um maior amor do que esse aqui? Será? Não tem ninguém que tem maior amor do que Jesus. Deu a sua vida pelos seus amigos. Bom, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a generosidade, ela vai muito, muito além do que dar coisas às pessoas. Às vezes nós achamos que a generosidade é ficar doando coisas. Não, a generosidade ela vai além. Ela pode incluir isso, mas ela vai muito além disso. A generosidade é um atributo comunicável de Deus. O que é um atributo comunicável? Porque tem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. A generosidade, assim como a compaixão, misericórdia, como o amor, é um atributo comunicável. Por que comunicável? Porque Ele deixou um legado, Ele nos ensinou e nós podemos fazer igual a Ele. Os atributos incomunicáveis, se trata da soberania de Deus, se trata de quem Ele é, um ser divino, não é um ser dessa terra. Então isso nós não podemos ser. Mas ter esse atributo tão importante que é ser generoso. Então ser generoso é um atributo que se comunica. Deus se comunicou conosco. E podemos sim ser generosos, assim como o Senhor é generoso. Então, a generosidade também está bem distante de ficar dando coisas a quem só merece. Né? Nós temos costume, né, de beneficiar quem achamos no nosso coração, olhamos quem merece. Esse merece, aquele não merece, aquele não sei o quê. Não, o generoso, a pessoa generosa, ela está disposto a doar, mesmo a quem é vil, mesmo quem não tem nada a ver, mesmo pessoas que não são legais. Por quê? Porque é generosidade. A generosidade não escolhe pessoas. Há dois tipos de pessoas nessa terra. A primeira, ela é generosa. A pessoa generosa, ela é caridosa, ela faz caridades. Não só uma coisa física, que nós vamos ver. É uma pessoa abnegada, é uma pessoa que deixa a sua própria vida. Uma pessoa generosa, ela se compadece, ela tem compaixão pelas pessoas, elas se movem com o problema das pessoas. Uma pessoa generosa, misericordiosa, ela tem misericórdia das pessoas. As não generosas, por sua vez, são pessoas egoístas,
Que são pessoas egoístas, que se importam somente com as suas próprias vidas, né? Não existe aquela coisa, vou só olhar, fulano de tal só olha para o seu próprio umbigo, né? Só olha para o seu próprio umbigo. Então essas pessoas, elas se importam somente com o seu próprio bem-estar. Bom, ela estando bem, tá tudo bem. Se ela estiver comendo, se ela estiver bebendo, se ela estiver com uma roupa boa, se ela estiver, então eu estou bem. Então tá tudo bem. Então a pessoa que não é generosa, ela se preocupa consigo mesma, com seus próprios interesses e nunca se desgasta por ninguém, nem pela vida de ninguém. Infelizmente eu quero dizer, porque cada vez, igreja, surge uma novidade, e essa novidade tem sido espalhada no meio do Evangelho. Nós devíamos absorver as coisas boas do Senhor, mas infelizmente o evangélico é muito consumidor de coisas ruins, coisas da internet, coisas que estão na moda nesse momento, né? Tem muita coisa que está na moda aí. Uma das coisas que está muito na moda, você tem que cuidar de você mesmo. Importante é você cuidar de você. Não, eu não estou falando que você não tem que cuidar de você. Não existe isso. Nós temos que cuidar de nós sim, da nossa saúde, da nossa aparência, do nosso coração, das nossas emoções. É uma realidade, nós temos que cuidar de nós sim. Mas não se trata disso, né? A verdade é que quando, né, esse discurso que a gente tem ouvido, fala assim, não, você não precisa além do seu limite. Você não vai se desgastar além do que você possa se desgastar por nada, pelas coisas, por nada. Mas esse discurso incrível que só é válido quando se trata de outras, porque quando se trata de si mesmo, há realmente algo assim que, não, vou fazer de tudo. Você se desgasta demais pela sua vida, pelas suas coisas. Mas não sobra. Esse discurso fica na área da tua vida, mas não vai para outras áreas. A verdade é que nós entramos em modo econômico, é muito fácil nós entrarmos em modo econômico quando nós falamos assim, estou cansada, estou cansada. Estou cansada de ver as mesmas coisas, estou cansada de servir, estou cansada de as pessoas me usarem, estou cansada. Então a gente entra no modo econômico, e aí é uma economia, é como a bateria, né? O pastor vive me falando, amor, você está com a luz muito acesa do telefone, você gasta muita bateria, põe no modo econômico. Mas a nossa vida, muitas vezes, ela é modo econômico o tempo todo. Porque quanto menos eu me desgastar por qualquer coisa que não seja eu mesma, eu vou descansar. Em Timóteo 3:1 fala assim, sabe, porém, isso, que nos últimos dias, por que eu estou falando isso, igreja? Porque aqui já o Senhor falava através de Paulo. Nos últimos dias, dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que é tempo trabalhoso? Em tempo que as pessoas não querem ouvir o Espírito Santo. Elas teriam comichões nos ouvidos e elas queriam ouvir o eu interior, né? Mas não quer ouvir o Senhor Jesus. Então, nesses últimos dias, esses dias trabalhosos, vão ser muito trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Por que amantes de si mesmo? Que se preocupa consigo mesmo, né? Que está o tempo todo conectado na sua própria vida. Avarentos. O que é uma pessoa avarenta? Ao contrário de generosa, não é verdade? Que o qual o Senhor odeia. Presunçoso, presume coisas, soberbos, altivos, blasfemos, porque falam coisas que não tem nada a ver.
desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e cruéis, sem amor para com as pessoas, traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites da sua própria vida, daquilo que quer, daquilo que gosta, do que amigos de Deus. Em 2 Timóteo também fala assim: tendo aparência de piedade. Veja bem, são crentes que estão dentro das igrejas, né? Que tem a aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade. Negando a eficácia dela, que está falando da piedade. Tem forma de piedoso, de generoso, mas nega a eficácia da piedade. A verdade é que nós estamos cada vez mais, e quando eu falo nós, estou falando como igreja, porque eu não estou falando da Filadélfia, estou falando das igrejas, da maioria das igrejas, como as pessoas, elas são ensimesmadas, né? Estão se preocupando consigo cada vez mais em todos os aspectos. As pessoas, elas costumam falar: eu vou fazer o que dá para fazer. Quem já ouviu isso aqui? Bom, eu mesmo já ouvi muitas vezes: pastor, eu vou fazer o que dá para fazer. O que não dá para fazer, não vou fazer não. E é incrível como isso é uma coisa que passa de pessoa para pessoa. Então, nós estamos no modo de não desgastarmos muito a nossa vida, né? A não ser por nós mesmos, né? Mas eu quero te contar um segredo para você. Você que não vive para nada e nem para ninguém, que resolveu viver só para a sua vida. Ninguém é mais feliz porque cuida de si mesmo, sabia? Porque às vezes pensamos, né, que porque cuidamos da nossa vida, de tudo que diz respeito a nós ficamos muito melhores, estamos felizes, alegres, contentes, andando por aí e tudo bem. Mentira. O maior número de depressivos, de ansiosos, estão nos consultórios dos psicólogos, dos terapeutas, que tratam sem fim de pessoas que cuidam de si mesmo. Essa é uma realidade. Então ninguém é feliz quando começa a cuidar de si mesmo o tempo todo. Isso é um grande engano, igreja. Não se engane que toda vez que você dedicar o maior tempo da sua vida, do seu dia, da sua semana, a sua própria vida, você vai ser muito mais feliz. Não. Vocês conhecem o bichinho da coalhada? Quem conhece aqui o bichinho da coalhada? Não conhece? É algo interessante. Você, não sei se é bichinho que chama aquilo. Você tem a coalhada. Então assim, quando diz a lenda, que eu acho que é uma realidade, que ela só multiplica quando você pega um pouco e dá para alguém. Alguém já deu um pouquinho o bichinho? Cida, já peguei muito no passado, ela fazia muito essa coisa da coalhada. Então assim, quanto mais você pega um pouco da sua coalhada e dá para outro, mais ela se multiplica. E é incrível, né, isso aí. Porém, né, você tem que ter um coração generoso. Porque a realidade, sabe, que não adianta você fazer coisas para as pessoas esperando que as pessoas te devolvam no mesmo teor da sua bondade, da sua generosidade. E isso é o que é um grande engano. Por quê? Porque muitas pessoas, quando elas fazem algo para alguém, elas esperam a gratidão. E quando isso não acontece, elas recolhem as suas mãos e deixam de ser generosas com as pessoas. Por quê? Porque estou esperando algo em troca das pessoas. Assim Jesus fez? Jesus nunca fez assim. Esse não é Jesus. Então você tem que ter um coração convertido à generosidade. Não importa o que você faça, não importa quem é a outra pessoa, importa você. É sempre você que você tem que se importar com aquilo que você é.
E tudo que você fizer, o coração generoso faz para o Senhor, faz buscando o melhor do Senhor para a vida dele. Então, você não pode esperar retribuição. Pessoas que esperam retribuição de pessoas não são pessoas generosas. Às vezes você acha que você é generoso, mas toda vez que você fizer alguma coisa esperando algo troca, você pode dizer que você não é generoso. Você tem o interesse em algo que vem de volta para você. Não é uma troca. Eu gostaria de passar um vídeo. Esse vídeo foi um vídeo muito interessante que eu vi um dia. E, gente, tem tudo a ver. Ver. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe. Muito apropriado esse vídeo. É engraçado, né? Porque fala das mãos. Um homem que estava com as mãos no bolso representa que eu não estou a fim de fazer nada para ninguém. E as mãos significam muita coisa. As mãos, ela é abençoadora. As mãos semeia, as mãos trabalham, as mãos oram para as pessoas. Você estende as suas mãos, você estende as suas mãos ao céu, louvando ao Senhor. Hoje nós estávamos no louvor, um louvor poderoso hoje o louvor. Não que não é sempre uma bênção, mas hoje especialmente. Quem concorda comigo? Glória a Deus. Foi muito especial. Eu cantei tão alto que eu falei, meu Deus, mas eu estou cantando muito alto, não vou ficar rouca. Levantamos as mãos para o céu, louvamos, adoramos o Senhor com as mãos. Com as mãos fazemos coisas para as pessoas, fazemos para a nossa família, trabalhamos com as mãos. As mãos significam muita coisa. Aqui nos derramamentos também, a mão, né? As mãos, ela representa provisão, bênção, abençoador. Significa prosperidade também, de uma certa forma, porque nós trabalhamos. As mãos, elas têm uma representatividade muito grande, muito grande. E aí nós vamos falar de alguém que sempre trabalhou com as mãos e que nunca viveu para si mesmo. O maior exemplo de generosidade chama-se Jesus Cristo. Esse foi e sempre será o mais generoso de toda a terra. Sabe por quê? Porque Jesus, né? Eu creio que vocês sabem, Ele é Deus. Ele era Deus
E ele deixou a sua glória de Deus e veio parar numa barriga de um ser humano, de uma mulher, de ser humano. Um Deus, como eu disse da outra vez, um Deus que não cabe nem no céu nem na terra. Um Deus que é maior que tudo, veio parar numa barriga. Jesus, quando ele esteve na terra, pensa que ele não viveu nem um dia, nem um minuto. Além de ter deixado a sua glória, ele era servo fiel. Ele disse: os menores servem os maiores, é isso que ele falou? Falou: os maiores servem. Ele não veio para fazer outra coisa a não ser servir, servir e servir, e ele serviu. Jesus, durante 3 anos e meio que esteve nessa terra, me fala um momento em que o Senhor descansou, pôde descansar. Um momento que ele estava no barco, que também ele quis tirar uma boa soneca, ele estava bem cansado. Ele foi acordado por uma tempestade, não pela tempestade em si, mas pelas pessoas que falavam: oh, Jesus, não se dá que nós vamos morrer. Acorda. Jesus não tinha tempo. A palavra de Deus diz que ele não podia reclinar a sua cabeça. Jesus incansavelmente, Jesus curava, Jesus transformava, Jesus orava, expulsava demônios. E a Jesus também lavou os pés dos seus discípulos. Esse Senhor, nosso Senhor, é o maior exemplo de generosidade que existe nesta terra. Só que a generosidade que está em Jesus, que é inerente à pessoa de Cristo, ela pode ser para nós, para você. E não existe ninguém nessa terra, ninguém que possa se assemelhar a Jesus na generosidade. Em Atos tem um exemplo de generosidade, Atos 2,44, que diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Era incrível, porque naquela época Jesus foi ao céu e a igreja começou a existir aqui em Atos dos Apóstolos. E o doido que as pessoas vinham e traziam suas coisas aos pés dos discípulos, e tudo era em comum. Não tinha nada em particular que era de alguém, tipo: esse aqui é meu, esse aqui é seu. Não, era tudo em comum. Em Hebreus diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, que é a generosidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedam anjos. Eita Deus! Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não acredite que tem anjos andando por aí. Talvez tenha um anjo aqui e você não saiba. Não vou pedir para se manifestar quem é anjo, tá? Pode ficar tranquilo. Mas às vezes nós passamos, ou cuidamos, ou oramos, ou falamos com uma pessoa no nosso trabalho e pensamos que é uma pessoa. Eu já vi muitos relatos de pessoas que conversaram com algumas pessoas e ajudaram, e depois essa pessoa desapareceu, nunca mais ouviu falar dessa pessoa. Por quê? Eu estou viajando? Não. A palavra de Deus diz, e nem é o Velho Testamento, é o Novo Testamento: seguir a generosidade, seguir a hospitalidade, porque muitos vão ter anjos em suas casas, falar com anjos. Às vezes uma pessoa está doente e você vai orar por ela, e talvez você pense que é uma pessoa e talvez seja um anjo também. Eu não estou falando heresia, porque isso pode acontecer. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com ele. Você tem que se lembrar do preso como se você estivesse lá também. E dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Todas as pessoas generosas, todas as pessoas generosas que não são generosas, elas se tornam um dia na vida pessoas frias e insensíveis. Começa a entrar uma frieza no coração dessas pessoas, porque
a preocupação consigo mesmo é tão grande, que ela já não se move por nada que acontece na terra. Eu acho tão incrível como algumas pessoas que realmente, você vai falar, escuta, falando, pessoa, ela está com um problema, a pessoa está nas drogas, a pessoa, nós temos que orar, a pessoa, ai, que triste, né, pastora? Muito triste isso. Não, não é triste. É de choro. É de tristeza. Uma tristeza que excede essa coisa que não é o ai que triste. Não está, na verdade, achando triste realmente. Porque quando nós chamamos triste, nós tomamos providências. Nós mudamos o nosso jeito. Nós procuramos cercar quem precisa. Nós precisamos, igreja, praticar a generosidade. Quem concorda? Nós precisamos praticar a generosidade. Porque você, se não fizer isso, você vai se tornar uma pessoa insensível. Vai entrar uma frieza no seu coração. E você não vai ligar mais para nada e nem para ninguém, a não ser pela sua própria vida. A palavra de Deus assim. Por isso, não desanimamos. Embora o exterior, a gente se desgasta. O exterior esteja desgastado, o apóstolo Paulo disse. Interiormente, estamos sendo renovados dia a dia. Quando nós nos desgastamos ou algo, não se engane. O exterior pode estar desgastando, mas seu interior está sendo renovado dia a dia. Pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Ele produz, sabe o quê? Uma glória eterna. E que pesa mais do que todas as aflições. Toda vez que nós saímos da nossa posição de comodismo e partimos a estar ajudando, mudando a vida de pessoas, praticando a generosidade, sabe o que acontece? Peso da glória. Talvez você esteja cansado, mas fiquei cansado. É o peso da glória. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê, ele é transitório, ele passa. Mas o que não se vê vai ser eternamente para a sua vida. Eu, disse o apóstolo Paulo, de muita boa vontade eu vou me desgastar, e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que, amando-vos cada vez mais, eu não seja amado. Entendeu? Entendeu que nós não vamos fazer coisas para as pessoas esperando que alguém seja também generoso conosco? A verdade é que eu não quero chocar você, mas eu preciso dizer uma coisa. A generosidade é fazer o possível por você mesmo e o impossível pelos outros. Ah, pastora, mas aí não dá. Ah, não dá? O lugar onde você tem que fazer o impossível está dentro da sua casa. Não adianta você praticar a generosidade em nenhum lugar se você não faz isso dentro da sua casa. O primeiro lugar de que você tem que ser generoso: homens com as suas esposas, mulheres com seus maridos, pais com seus filhos, filhos com seus pais. A generosidade tem que estar em todas as áreas, porque a generosidade não é meramente dar alguma coisa. Nós vamos ver que a generosidade ultrapassa coisas que nós fazemos fisicamente por alguém. Então, você vai fazer o possível por você, mas o impossível pelas pessoas, começando lá da sua casa, estendendo para fora do território da sua casa. Ser generoso é doar o seu tempo. Tempo. Tem gente que fala, tempo custa dinheiro, verdade. Tempo custa sangue. Doar é ter
ter um coração de súplica diante de Deus 24 horas por dia. O generoso, ele é uma pessoa que o tempo todo ele está ligado no que está acontecendo, não só em volta dele, como no mundo inteiro. E ele fica: Senhor, estou preocupado. É muito assim, normal eu e o pastor comentarmos muito sobre o que está se passando na terra, na política, em todos os lugares. E começar a orar e falar: Senhor, tem misericórdia. Senhor, nos dá um coração contrito, com compaixão pelas pessoas. É chorar com os que choram. Você tem sido capaz? Qual foi a última vez que você chorou com alguém que está chorando? Qual foi a última vez que você parou para doar o seu tempo, para ouvir uma pessoa que está necessitando naquele momento? Porque eu sei de uma coisa: tem pessoas que foram ouvidas por alguém e por isso não tiraram sua própria vida. Depois você vai vendo relatos: se não fosse essa pessoa, se não tivesse conversado comigo, eu teria me matado. Mas você parou. Você deu o seu sangue, porque o tempo é sangue. E você parou. Na verdade, quando foi a última vez que nós oramos por um enfermo mais do que 2 minutos? Sabe, existem muitas enfermidades horríveis na terra. Algumas enfermidades são emocionais, porque a área que está sendo muito afetada é a área emocional, a depressão, a ansiedade. Tem pessoas que vivem 24 horas ansiosas. Você já viu uma pessoa ansiosa? Você sabe que é ansiedade? Ansiedade é horrível. Não é frescura, como muitas pessoas pensam. Não é frescura, pastora. Ansiedade é frescura, depressão é frescura. Não é frescura, é realidade nessa terra. A depressão é uma dor tão profunda que ela fica no centro do peito, assim, ó. Quem teve depressão sabe disso, e que você quer tirar, você quer arrancar e você não consegue. Quantas vezes nós paramos para entender? Na verdade, é chorar com os que choram, é socorrer os que estão em aflição, enfrentando todo esse tipo de coisa: depressão, ansiedade, tristeza, luto. Só quem esteve perto de uma pessoa em luto, ou quem sofreu uma perda tão grande, sabe o que significa o luto. O luto é você ver uma pessoa que você ama morrer, e você morrer um pouco a cada dia. E se você não tiver ninguém que te levante, que te apoie em oração, que você chore nesse ombro, sabe o que acontece? Possivelmente também você vai querer morrer. Esses dias eu estava vendo uma moça que perdeu o marido e também perdeu o filho num acidente. Gente, é inimaginável a dor. Não existe o que explicar. E aí, passou 3 dias, ela tirou sua própria vida. E eu comecei a olhar aqui, eu comecei a chorar, falar: Senhor, onde estava, Senhor? Onde está a tua igreja, Senhor, que não olha isso? Quando a gente vê uma pessoa que perdeu uma perda tão significativa, nós não podemos sair de perto da pessoa. Não podemos. Nós temos que amarrar a nossa vida com ela e ficar lá até ela conseguir ficar em pé sozinha. Então, o luto é terrível. A generosidade é doar, é ouvir quem precisa falar. Às vezes é só um pouco, a pessoa quer desabafar, a pessoa quer falar um pouquinho com você, e você não tem tempo. É ter paciência. Generosidade é ter paciência, é ser paciente, é não falar aqui, nossa,
Ai, não aguento de novo esse mesmo problema. Mas se é de novo esse mesmo problema, é porque essa pessoa não conseguiu cura ainda. Vai ser de novo, até a hora de Deus fazer um rebuliço tremendo. É também ser generoso na sua igreja. É ser generoso nos propósitos financeiros. A generosidade, ela passa, não adianta, pela área da igreja. A gente logo vê quem é generoso, quem não é generoso. Porque o generoso, ele está sempre a ponto a doar. Quando você fala assim, precisamos de alguma coisa, a pessoa, eu ajudo. Tem pessoas que não é, eu vou falar para você, não é o quanto você ganha, não. Não é o quanto você ganha, é o seu coração. Às vezes você pode ganhar até muito, mas ser generoso zero. É ter o propósito e não desamparar a igreja que cura as pessoas, a igreja física. Tem gente que ela não sabe nem o que significa o sofrimento que se passa dentro financeiro da sua igreja, não sabe, porque ela não se importa, ela não se incomoda, ela não sofre. Esse sofrimento vamos deixar para alguns, de preferência os pastores. Nós não vamos participar do sofrimento geral. Isso chama avareza, que é a completa falta de generosidade. É amparar tudo o que precisa. Amparar o quê? Tudo. O que precisa. O que precisa. Há 2 semanas, eu não gosto muito de falar esse tipo de coisa não, mas eu tenho que falar, porque eu nem ia falar, mas o Espírito Santo falou agora comigo. Nós experimentamos a generosidade. Família do Wagner, glória a Deus por vocês. Nós ficamos sem carro, nosso carro quebrou. E é muito ruim, né? E eles não têm outro carro, entendeu? Se tivesse 2, 3 carros, vamos dividir o que nós temos. Também é generosidade, mas não tem outro carro. Pediram emprestado outro carro, nos emprestou o carro deles. Às vezes a gente fica constrangido com a generosidade de algumas pessoas, da mesma forma que às vezes a gente fica constrangido com a falta de generosidade de outras. E eu falei, meu Deus, todos os dias que eu entrava naquele carro, eu orava ao Senhor, louvava o Senhor, agradecia ao Senhor. Senhor, prospera a vida deles, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo socorro bem presente na hora da angústia. É muito importante. Quando você tem necessidade, tem alguém que se levanta ao teu favor. Aí eu te digo, tem um texto que é de um autor desconhecido. Não adianta, né? Você viver para você mesmo. Porque a natureza, a terra, ela pede outra coisa. Tem um texto que diz: os rios não bebem a sua própria água. As árvores não comem os seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. As flores não espalham sua fragrância para si mesmo. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, cuidando de você e das suas coisas. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por tua causa. Essa é uma realidade. É um dos textos mais incríveis. Porque como a gente fica feliz quando a gente consegue servir alguém com aquilo que nós temos. Eu sei que todos têm talentos. Todos têm algo importante para doar para alguém. Uma palavra, um cuidado, um abraço.
um dia de misericórdia, um telefonema, WhatsApp. Você tem isso dentro de você, você pode doar. Eu quero passar um outro vídeo, porque nós estamos terminando, porque o tempo já está esgotado. Queria que tivesse alguma forma de retribuir. O que podemos dar para alguém que pode reanimar os mortos? E ouvimos as histórias dele, multiplicando pães e peixes em Decápolis. Do que ele poderia precisar? Bom, ele certamente não precisa de nada. Quanto é que você gostaria? O vaso inteiro. Puxa, você é encantadora, querida. Mas, de verdade, quanto você quer? 1,5 medidas? Eu disse o vaso inteiro. Não é possível. Este vaso custaria mais de meio ano de salário. E eu preciso do suprimento para satisfazer minha clientela mais rica. E eu levaria vários meses para conseguir outro. Você tem que me ouvir. Saiba que isso é para o rei mais importante que o mundo já conheceu. $300 denários. 1 ano inteiro de salário. Você pode tirar o resto do ano de folga. O que aconteceu? Onde você estava? Que isso, Maria? Isso é Nardo. Maria, o que está fazendo? Jesus! Essa família não é o nosso lugar. Bendito és tu, Rei do Universo, porque fizeste bem todas as coisas. Onde quer que o Evangelho seja proclamado no mundo inteiro, o que ela fez será contado em memória a ela. Aonde estão os vasos de alabastro desta igreja? Quanto tempo faz que você não quebra um vaso nos pés de Jesus? Quanto tempo faz que você não coloca perfume aos pés de Jesus e enxuga os seus cabelos? Quanto tempo faz? Muitos de nós temos esse vaso de alabastro porque o Senhor deixou esse atributo para nós. Só que nós temos guardado esses vasos, esperando algo. Onde estão? Ali em Mateus, diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta os bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à direita, e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui a herança, o reino vos está sendo preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, eu fui estrangeiro
e vocês me hospedaram. Estava nu e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Então os justos, eles vão falar: Senhor, mas quando o Senhor teve fome e te demos de comer? Ou quando o Senhor teve sede e nós demos de beber? Quando te vimos estrangeiros e te hospedamos? E quando o Senhor estava nu e nós te vestimos? E quando o Senhor estava enfermo e nós fomos te visitar e fomos orar por você? Ou na prisão e fomos te ver? E o Senhor disse, responderam ao pai: na verdade eu digo que quando fizestes isto aos meus pequeninos, a mim me fizestes. Então ele vai dizer aos que tiverem à sua direita, né? Entra no meu repouso. Mas os que tiverem à sua esquerda, aos que não são generosos, as que estão se preocupando só o tempo todo com as suas próprias vidas. Eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu fui estrangeiro e não me recolheste. Estando nu, não me vestistes. Enfermo, na prisão, não me visitastes. Então ele vai responder, dizendo, as pessoas vão responder: em verdade eu digo, né? Eles vão falar: Senhor, mas quando que o Senhor estava preso e nós não fizemos nada disso? Ou que o Senhor estava com fome? Então o Senhor vai dizer: em verdade vos digo que quando um desses pequeninos, se vocês não fizerem a um desses pequeninos, a mim não me fizestes. Irão estes para o tormento eterno, mas aos justos a vida eterna. Só temos uma maneira de sermos conhecidos por Deus. Eu vou finalizar essa série te dizendo: Deus não reconhece nenhum de nós sem Jesus. Sabe como que você vai ser conhecido por Deus? Se Deus ver Jesus, o seu Filho, em você. Nós somos conhecidos porque somos. Não, nós somos conhecidos porque nós somos de Jesus. E aí o Pai olha para nós e vê Jesus em nós. E aí nós somos conhecidos de Deus. Não meramente alguém que só foi usado por Deus pelo propósito, com propósito até. Mas quando Deus olhar para você, Ele tem que ver Jesus em você. Se isso não acontecer, nunca. Aí nós vamos para aquele texto que tem a ver com esse aqui, que nós começamos no começo da série, né? Afasta de mim, porque eu não vos conheço. Você quer ser conhecido de Deus? Fala: Senhor, não sou eu que vive em mim, mas o Senhor que vive em mim. Eu quero viver sendo alguém que te representa nessa terra. E se isso não acontecer, não vai dar certo. Hoje nós temos a oportunidade de sermos conhecidos de Deus e quebrar os vasos de alabastro diante do Rei do Universo. Ele é o Rei do Universo. Toda vez que você fizer alguém, você está fazendo a própria Cristo. E aí sim, você é alguém que Ele sabe o teu nome, sobrenome, onde você mora e tudo mais ao seu respeito. Ele tem guardado junto ao trono do Pai.